abra sua Bíblia aí conosco, não é? Acha o seu cantinho e abra aí a palavra de Deus. Vamos deixar esta palavra ir falando aos nossos corações, né? Para ir falando aos nossos corações. Ok? Olha o que Pedro diz. Versículo 18 do capítulo 2. Olha o que Pedro diz. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato porque alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, porém agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Uau! Lá no início nós falamos que a carta de Pedro escreve essa carta aos irmãos que estavam na dispersão, como forasteiros, fora da sua pátria, fora do seu lugar, por perseguição, por qualquer outra coisa que faz com que as pessoas sejam arrancadas do seu lugar estável e habitado. E aí ele escreve, ele fala então sobre sofrimento, ele fala sobre batalha, ele fala sobre dificuldade. O assunto de sofrimento volta aqui, volta novamente. Volta para mexer com as nossas entranhas. Volta para mexer conosco. Nós estamos vivendo uma época muito engraçadinha. Tem umas músicas hoje evangélicas, gospel, que é muito engraçadinhas. Tem uma música, que eu não sei essa música toda não, mas o cara diz assim, você viu o meu sofrimento, não sei o que lá. Agora chegou a hora de eu humilhar. Não é se auto-humilhar, é de humilhar os outros. Uau! Crente quer humilhar os outros. Chegou a hora do crente humilhar os outros. Parece que tem alguma coisa que não leram Pedro, parece que não leram a palavra, parece que alguma coisa está desentoando. Uma vez eu estava numa igreja, e estava eu e uma outra pessoa, e essa pessoa chegou, uma terceira, e alguém estava falando, olha, fizeram uma obra de feitiçaria na sua vida. Fizeram obra, e isso é muito plausível, né? Muitas obras de maldade, de inveja. Então fizeram obra de feitiçaria. Vamos orar para Deus repreender isso. Eu estou ali junto, vamos orar. E aí a pessoa do meu lado começou a orar. Senhor Deus, Senhor Pai, Tu és dom, e eu, amém. O Senhor é rei, o Senhor é rico, amém. O Senhor é todo poderoso, amém. Senhor, desfaça toda a obra da maldade, eu, amém. E aí a pessoa se empolgou e disse, Senhor, envie essa feitiçaria, essa maldade para quem a produziu. Eu peguei, aí não amém. Por que não amém? Ora as bolas. Aqui, porque Pedro fala isso, que a palavra de Deus fala isso. Quando Jesus era ultrajado, ele não respondia com ultraje. Quando Jesus era perseguido, ele não perseguia. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Quando ele era perseguido, ele não perseguia.
Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é aquela que não produz edificação. Não sai da vossa boca nenhuma palavra de ira, de maldade, de maldição. A gente não amaldiçoa ninguém, a gente é abençoador. A gente é abençoador. Mas aí Pedro, então, agora está respondendo um negócio assim difícil. Como é que eu posso fazer o bem quando as pessoas fazem mal para mim? É exatamente esse o ponto aqui. Eu não faço o bem porque me tratam bem. Não, nós fazemos o bem. Eu não sou educado porque as pessoas são educadas comigo. Eu gostaria que todo mundo fosse educado comigo, mas nem todo mundo é. Eu gostaria que todo mundo me amasse, mas nem todo mundo me ama. Eu gostaria que todo mundo confiasse, falasse o bem, mas não é assim que a banda toca, não é verdade? Às vezes você faz o bem e não acontece. Ah, pastor, mas eu trabalho numa empresa que o meu patrão, ele é um casca grossa, então ele me trata mal, ele não me paga direito, ele me faz coisa ruim, então eu bem que eu mereço. Eu bem que eu mereço dar uns trocados nele. É bem que eu mereço. Eu vou orar para Deus pesar a mão. Vou orar para pesar a mão, irmão. Vou orar para pesar a mão, filhinho. Onde? Onde está isso? Pedro está dizendo, o mais ultrajado de todos, Jesus. O Jesus não revidava. Talvez Pedro pudesse estar até se lembrando de quando Jesus, traído por Judas, Judas chega para trazendo a turba, e aí Judas vai dar um ósculo, não santo, um beijo aqui, e Jesus deixa ele beijá-lo. É com um beijo, Judas, que você trai o Filho do Homem? E aí, aqueles homens com cacetetes, pau, espada, lança, tudo para prender Jesus. Pedro pega a sua espada, a sua peixeira e acerta a orelha de um cara chamado Malcolm, não é? E ó, corta a orelha cai no chão. E Jesus diz para Pedro, Pedro, para. Pedro, para. Para, Pedro. Não, você não sabe de que é isso, Pedro. Quem lança a mão da espada, pela espada morrerá, Pedro. Pedro, guarde isso aí. Será que Jesus não poderia rogar ao Pai e mandasse uma legião de anjos, 10 legiões de anjos e tirá-lo dali? Poderia. Jesus pega a orelha do cara, caiu no chão, deve ter dado uma sopradinha, e aí coloca a orelha no lugar, e o cara voltou a ter a orelha. Pedro deve ter pensado muitas vezes nisso. Talvez Pedro lembrou de uma experiência que o João e Tiago, os irmãos, tiveram, que eles chegaram numa aldeia e a aldeia não os recebeu. Poxa vida, nós viemos aqui para pregar o evangelho e eles trataram mal ao nosso Senhor Jesus, eles não receberam. Então o João, que é chamado de apóstolo do amor, mas naquela época era do fogo, era do fogo de destruição. Aí o João chega e diz assim, Jesus, o senhor não quer que a gente rogue para mandar fogo? Interessante, né? Uma ousadia para mandar descer fogo naquela aldeia. Jesus vai dizer para eles, vocês não sabem de que eu sou feito, vocês não sabem do que eu sou, parece que vocês não estão me conhecendo. E aí, no versículo 18 que nós lemos, olha como Pedro coloca essa situação. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não está falando de Jesus, não. Está falando de... Hoje você dá uma amenizada e diz assim, empregados e patrões. Mas aqui o texto não fala de empregados e patrões. O texto está falando de escravos e donos de escravo. Essa chaga da escravidão, ela não é uma coisa... No Brasil é apenas uma coisa que tem a ver com a pele. Né? Porque para nós, escravidão tem a ver com a pele. E a gente acha que... como a nossa experiência é a terrível chaga de ter trazido pessoas da África, que tem uma cor mais forte, mais escura, e aí a escravidão tem a ver com a cor.
Não, escravidão não tem a ver com a cor. Escravidão tem a ver com poder, escravidão tem a ver com quem é que manda, quem domina, quem escraviza. E aqui Pedro está dando, olha, sabe quem te escraviza? Quem te faz ser tão ruim quanto, quem te oprime, quem te rouba a tua, de fato, liberdade. E aqui, quando ele fala de servos, a palavra é doulos, escravo. Então, veja, ele está falando de pessoas que são escravas, fisicamente falando, e esses escravos no relacionamento com os seus possuidores, o escravo vem de ser iracundo, rebelde. Pedro está dizendo, você é livre, né? Você é livre e você tem que tratá-los, não, você tem que ser cordato. Olha o versículo 18, servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também se for perverso. Difícil, né? Mas o evangelho muda e molda as pessoas. É disso que Pedro está falando. O evangelho está falando de amor. O amor, ele faz a gente dar água ao nosso inimigo, dar comida ao inimigo. O amor faz o bem. O amor faz o bem, não o mal. Em outras palavras, você passa até perrengue por causa de Jesus. Versículo 19, porque isto é grato, se alguém suporta tristezas injustamente. Se eu estou sofrendo e você está sofrendo injustamente. E quando a gente passa por isso é grato diante de Deus. Porque é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Difícil, não é? Mas é isso. A briga grande não é lá fora. A luta gigantesca não está sendo travada nem pelos políticos, nem pelos poderosos. A luta está sendo travada aqui dentro. Quem é que me governa? Quais são os sentimentos que me dominam? Quais são os desejos que me escravizam? A batalha está sendo travada aqui dentro de você também. É nisso que Pedro está falando. Tem gente que é livre, mas é escravo. É escravo. Eu me lembro quando eu estava no interior de Goiás, eu era agrimensor e eu tinha uma equipe, ia fazer medição de fazendas, de lavouras, e numa dessas idas eu tinha uma equipe lá de um rapaz que fumava muito. Rapaz, ele fumava pra caramba. Eu nunca vi alguém que fumasse tanto. Eu era novo convertido, nem tinha muitas respostas acerca das coisas de Deus. Mas ele fumava muito. E ele sempre estava lá. Eu tinha aquele aparelho chamado teodolito, eu ficava olhando e lá na frente ele estava lá. De repente ele sumia, aí eu via ele fazia lá um fuminho, um cigarro e estava fumando. E eu abria os braços assim para ele, aí ele ia lá, pegava o aparelho, a mira, e eu fazia a leitura. O que foi, cara? Não, eu estava fumando ali, tá bom. Aí ele fumou um dia, fumou dois, fumou. Aí um certo momento, acabou o cigarro dele. E aí eu vi ele abaixar, pegar uma palha de milho, pegou uma palha, e aí eu tô vendo ele pegasse um negócio do chão e botasse na palhazinha, e depois enrolou aquilo e fez um pito, como diz lá no interior de Goiás, fez um pito. Né? As pessoas colocam rolo de fumo, mas ele não tinha fumo, ele não tinha mais nada que ele botou ali, ele botou esterco de vaca. Ele tinha tanta vontade de fumar e não tinha o que fumar, que aí ele pega e coloca o esterco da vaca no papel, na folha, enrola, bota na boca, acende e fica fumando o cocô seco da vaca. Tá bom. Tá, eu não falei nada.
Mas quando chegou a noite, no acampamento, ele, não sei por que cargas d'água, começamos a falar sobre as coisas de Deus. E aí, de repente, ele falou assim, não, crente não pode fazer nada, crente é preso, isto é, não tem liberdade, crente não tem liberdade para fazer, não pode dançar, não pode fumar, aquelas besteiras, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo outro. Então crente é aquele cara que não pode nada, não pode nada, não pode isso, não pode aquilo outro. Eu peguei e falei assim, engraçado. Aí eu falei para ele assim, engraçado você falar isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Cara, eu não fumo, eu não gosto de fumo. Nunca gostei. Eu já experimentei, mas não gosto. Nunca gostei daquele troço. Deus já me deu náusea e nojo daquilo fácil. Então eu não gosto. Eu não fumo, não é porque eu não sou crente. Aliás, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me condenam. Então veja bem, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser fumar, eu vou lá e fumo. Eu não quero, não gosto, não me faz bem. Nada. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. O que você estava fazendo ontem à tarde, agachando, pegando fazendo um pito? Aquele pito era de quê? Aí ele falou, é que eu estava sem cigarro, eu estou sem cigarro, acabou, então eu fiz um cigarro de cocô de vaca. Eu peguei, rapaz, você fez você gosta tanto de fumar, e você fuma tanto, que você fez um rolo de esterco de vaca. Eu peguei, Cara, olha, então presta atenção. Se eu quiser fumar, eu vou lá e fumo. Você conseguiria parar de fumar se você falasse assim, ó, eu nunca mais vou fumar? Você conseguiria parar de fumar agora? E aí ele foi muito sincero, muito honesto, e ele falou assim, não, se eu quiser parar de fumar, eu não consigo parar de fumar. E aí eu perguntei, qual de nós dois é mais livre? Você que não consegue parar de fumar e chega a fumar cocô de vaca? Ou eu que não quero fumar e se eu quiser fumar eu vou lá e fumo? Qual de nós dois é mais livre? Porque liberdade tem isso, né, gente? O que me prende? Mas qualquer coisa que nos domina, que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra, a sua mensagem, qualquer coisa que nos domine, isso é mal para nós. Isso é pecado. Qualquer coisa que você fala assim, eu não posso viver sem o cafezinho passa a ser pecado. Eu não posso viver sem uma Coca-Cola. A Coca-Cola passa a ser pecado. Eu não posso viver, eu não posso fazer um jejum, porque eu tenho que comer, porque saco vazio não para em pé. Eu diria que a comida está virando pecado. Quem é que manda na tua barriga? Quem é que manda em você? A gente tem que olhar, olha, eu não vou ser dominado por nada dessas coisas, eu estou livre para servir, eu estou livre para adorar. Interessante, Pedro pega o exemplo de um escravo para dizer, você que tem todas as razões para ficar com raiva do seu como é que fala? Do seu senhor, você deve ser honesto. Você deve fazer o que é certo. Você deve tratar com temor. Porque Deus é Senhor seu e é Senhor dele. E não é a escravidão que torna a gente escravo, que é escravo é o que está aqui dentro da gente. Tem gente que não consegue perdoar o outro. Você sabe disso, né? Tem gente que não consegue perdoar. Gente que fizeram maldades, inventaram história, feriram a gente poderosamente, marcaram a gente, que de tal maneira que quando a gente pensa, a gente não consegue nem respirar direito. Tal é o chicote da amargura. Meu pai, que eu mencionei, que ia fazer 90 anos agora, meu pai sofreu muito no ministério. Muito, foi muito perseguido no ministério. A ponto de tentar abandonar a Jesus de todas as maneiras. E ele ficou fora do ministério por causa da perseguição de certos homens que se diziam religiosos. Meu pai ficou fora do evangelho não, fora da religiosidade, uns 20 anos. Meu pai estava assim, e ele sofria tanto,
Por quê? Porque ele estava bem, estava normal, brincando, conversando. Aí de repente alguém tocava no assunto. Tocava no assunto das ofensas que fizeram contra ele. Meu pai mudava. Meu pai entristecia. Meu pai ficava uma semana doente. A alegria dele ia embora. E ele mesmo dizia, eu queria achar um lugar para morrer, que nem urubu desse notícia. Eu queria sumir. E sabe que ele achou, ele disse, eu achei. E ele comprou umas fazendas lá no fim do mundo, lá no meio da época, ainda era Goiás, não tinha dividido ainda do estado do Tocantins, numa cidade chamada Arraias, e ele comprou 60 quilômetros para dentro. Um negócio difícil de achar. E eu lembro quando ele voltava para casa, todo ferido, todo machucado, todo desnutrido. E ele falou assim, eu queria achar um lugar onde eu pudesse morrer, que nem urubu desse notícia. Meu pai estava arrasado com o sofrimento, com a dor que ele causando. O tempo foi passando e Deus também foi tratando dele. E Deus foi curando ele, Deus foi cuidando das suas feridas, até que ele conseguia conversar sobre esses assuntos sem ficar derrotado, sem ficar destruído. Ele já conversava no final com paz, com alegria. Chegou até a conversar com alguns dos seus algozes que tiveram a coragem de conversar com ele. Enfim, ele foi tratado. Mas até ele tratar, até ele pedir, ele descansar, até ele deixa isso para lá, deixa isso na mão de Deus, até ele deixar mesmo na mão de Deus, ele era preso. Era preso. Tem pessoas que ficam presas na amargura, na angústia, no medo. E a pessoa que fez mal para a gente tá tudo tranquila para ela está vivendo lá. A gente é que está escrava. Por isso que a graça de Deus perdoa. Né? Deixa Deus fazer. Coloca teus problemas, sejam eles quais forem, coloca lá. Isso é grato de Deus, é grato a Deus se você sofre injustamente. E você ainda assim permanece dizendo assim, eu sei quem tem o crime, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Olha o versículo 20 aí da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pois que glória há se pecando, quer dizer, se fizer coisa errada, você é esbofeteado. Ou você faz uma coisa errada na empresa e você é demitido. Que glória tem isso? Eu fui demitido por quê? Porque eu fiz errado, fiz coisa que não presta. Mas se isso, você faz coisa que não presta, é esbofeteado e você suporta com paciência, você mereceu. Agora, versículo 20, entretanto, quando praticais o bem, você faz a coisa certa, você for honesto, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso é grato a Deus. Mal comparando, é como se Deus dissesse, eita, olha esse varão que trabalha naquela empresa, olha como esse irmão aí, justo, íntegro, se desvia do mal. Olha como ele é parecido comigo, olha como ele é parecido com meu filho Jesus, olha como ele é parecido. Nunca se esqueça que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, por causa do pecado, ela foi corrompida, foi destruída, foi esfacelada. E agora ele, em Cristo Jesus, vem para reconstruir a imagem dele na sua vida e na minha vida. E aí Pedro diz, sofrer, perseverar, aguentar pacientemente, com atitudes cristãs, com atitudes bíblicas, isto é, com amor, com perseverança, com gratidão. Isto é grato diante de Deus. Por quê? Porque se assemelha a Jesus. Olha o versículo de número 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados. Fomos chamados para mostrar para esse mundo como é diferente.
Fomos vocacionados para sermos a semelhança de Jesus. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Lamentavelmente tem gente que fala assim, Jesus já foi para a cruz e ele levou sobre si as nossas enfermidades, e agora eu sou filho do rei. E como filho do rei, né, e ele é rei, então a gente faz uma leitura muito diferente do reino de Deus para o reino desse mundo. As raposas têm seus covis, as aves têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No reino desse mundo, o que é mais importante? Aquele que tem mais poder, mais autoridade, no sentido de que ele manda mais nos outros, ele tem mais dinheiro, ele tem isso, aquilo, então é graduado. Ele é vereador, ele é deputado estadual, ele é deputado federal, ele é senador, ele é presidente. Quer dizer, ele é graduado por aquilo que ele vai conquistando e ele quer a moral, ele quer os carros, ele quer os cargos, você sabe com quem está falando? Assim é no mundo. No reino de Deus, Jesus vai dizer que é igual uma criança. Humilde. É igual a criança. É igual o servo. Maior no reino de Deus é quem serve. Olha aqui o que Pedro vai dizer, porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E de repente ele olha uma situação tão escabrosa que é a questão da escravidão. E ele diz, vocês foram chamados para serem semelhantes a Jesus. Nós fomos chamados. E ele pega isso como um exemplo hiperbólico, gigantesco, para dizer, é isso mesmo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Pastor, o senhor está aqui fazendo defesa de escravidão? Não, opa, não. Eu quero verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdadeira liberdade, ela não consegue ser aprisionada por homens. A verdadeira liberdade não consegue ser aprisionada por grilhões. A verdadeira liberdade, ela mesmo em prisão, em açoites, no madeiro, ele está livre. O ladrão na cruz diz, lembra-te de mim quando entrares, eu estou aqui preso aqui, mas lembra-te de mim, Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Aquela cruz não ia poder deter, aqueles escravos não podiam deter o ladrão que reconhece a grandeza do Senhor Jesus. Paulo e Silas estão em Filipos, estão na masmorra, eles estão manietados, havia uma ordem, não deixa fugir, e eles estão presos, amarrados, e diz a palavra que eles estavam presos e amarrados, e de repente Paulo e Silas começam a cantar um louvor que sobe aos céus, e eles começam a adorar com as costas lanhadas, com as marcas da surra que levou, e eles aprisionados, e eles cantaram o hino. Eu queria estar lá para saber que hino era esse, que música era essa, porque essa música sobe aos céus e toda a cadeia é afetada, está todo mundo ali preso e eles estão cantando. Como esse pessoal está cantando? E quando eles estão cantando, as cadeias se rompem, as trevas não podem deter o louvor, a gratidão, a adoração, e eles louvam, e aí as cadeias se rompem, e aí o carcereiro chega apavorado e vê que as cadeias todas, todo o cárcere foi aberto, e ele pensa, fugiram todos. Claro, uma cadeia com portas abertas, claro que todo mundo quer fugir. Claro, e aí ele pensa, estou perdido, e ele vai se matar, ele vai se suicidar, porque ele estaria totalmente enroscado. E aí Paulo grita, não faça isso, porque todos nós estamos aqui, ninguém saiu. Interessante, não é? Eles estavam presos, mas estavam livres. E agora que eles estavam livres, eles não queriam sair. Por que não queriam? Porque a liberdade ultrapassa, a verdadeira liberdade ultrapassa todas essas coisas. Todas essas coisas.
E aí o carcereiro pega Pedro, ou Paulo e Silas, leva para casa, se converte, é batizado, limpa as suas feridas e traz de volta para a cadeia, porque no dia seguinte Paulo vai dizer, não, peraí, vocês vieram aqui, me deram uma surra, e eu sou cidadão romano, não é assim que a banda toca não. Aí todo mundo se apavorou, aquela história toda que você vê lá em Atos dos Apóstolos, que coisa linda, verdadeira liberdade, a prisão não pode. Então, não pode deter. O crente verdadeiramente livre, ele é do Senhor. Não são as circunstâncias, não são as opressões, não são as lutas, as barreiras que vão impedir a gente de sair de nós o perfeito louvor. E veja, Pedro está dizendo disso. Foi Jesus deixou o exemplo. Deus nos chamou para a gente seguir os seus passos. Seguir os seus passos. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, participa dos meus sofrimentos, né? Não fica envergonhado, não, mas participa dos meus sofrimentos. Jesus veio para nos deixar o exemplo. Olha que exemplo é esse? Meu amado, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. E aí, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele vai roubar de você a paz, ele vai roubar de você a alegria, ele vai roubar de você o amor, ele vai roubar, você vai deixar. Você vai se tornar escravo da angústia, do medo, do pecado. Você vai se deixar ser dominado pelos prazeres e os desejos desse mundo. Tem uma dose de sofrimento e isso é grato a Deus. Jesus não cometeu pecado. A gente também não é para cometer pecado. Pastor, mas a gente peca. Sim, João até diz, 1 João diz lá, filhinhas, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se, portanto, entretanto, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus, ele é a propiciação. Propiciação significa o sacrifício no lugar de. Nós pecamos e ele é quem paga. Pois ele, versículo 23, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. É poder você dizer, Senhor, eu estou recebendo aqui acusações, ataques, eu estou aqui sendo tratado mal quando eu faço bem. O que faço eu? Você faz o bem. E quem faz o bem, coloca brasas vivas na cabeça das pessoas. Como é que pode? Como é que pode? Esse cara continua me tratando bem. Isso é grato a Deus. Isso prova que você está seguindo e imitando os passos de Jesus. Isso significa que você está no caminho, que é Jesus. Ele deu o exemplo para a gente seguir e imitar seus passos. Pedro sabe muito bem disso. Pedro aprendeu com seus erros. Pedro diz que a luta não é só aqui não, ela ultrapassa. As coisas que acontecem aqui, elas têm reflexos. E a pergunta é, estamos nós parecidos com o Senhor Jesus Cristo? Estamos nós seguindo o exemplo? Estamos no mesmo pegada de Jesus? Ou estamos nós angustiados, reclamando, vivendo escravizados das nossas dores, das nossas iras, das nossas raivas, das nossas justiças próprias? Eu não mereço isso, talvez não mereça. Então você chega diante de Deus, eu julgo a minha causa. Julga a minha causa, é Ele que julga. A vingança é dele, a ele pertence. Não é? Nós estamos livres.
Interessante. Há uma expressão que diz que a vingança pertence ao Senhor. Dai lugar à ira. Isso, dai lugar, é igual um toureiro. Lá vem a ira, igual aquele touro bravo, chifrudo. E a ira quer te pegar. Você já sabe que irai-vos e não pequeis. Então a ira quer te pegar para você pecar. A ira vem e você diz, eu tenho razão em ter raiva. Você tem razão, é verdade. Mas não dai lugar à ira. E é exatamente assim, quando a ira vem para te pegar, você faz que nem o toureiro com aquele troço vermelho, dá um olé. E aí a ira passa. Deixa a ira passar. Não permita que as circunstâncias, as lutas, as barreiras dessa vida tirem de você o caráter, o amor, a alegria, a certeza de que aquele que reto juiz vai julgar. Ele, a mão de Deus é maior, o dedo de Deus, o dedo de Deus, não vou nem falar da mão de Deus, é muito maior do que a sua mão, do que a minha mão. Deixa Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus. Não te tornes perverso, não te tornes pecador, não te tornes amargurados, não te torne ultrajantes, né? Não te torne perseguidores, não. Torne-se semelhante de Jesus. Em Filipenses, o Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Isso é tão forte na vida de Paulo e na vida de Pedro. Que Paulo diz, olha, eu não alcancei a perfeição. Isto é, eu não alcancei ser igual a Jesus. Mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Ser um homem à altura do meu Senhor Jesus. Ser um homem à altura do Senhor Jesus. Tem sofrimentos? Tem. Mas Jesus quer fazer com que você aguente, suporte, e que você não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Porque você outrora era como ovelha desgarrada, mas agora vos convertestes ao pastor e o bispo da vossa alma, Jesus Cristo. Ele é a pedra que vive, mas ele é também o pastor e o bispo da vossa alma. E ele, quando ele muda a nossa alma, ele muda aqui dentro, não é? E não são as coisas, então, exteriores que devem e podem nos arrancar da comunhão perfeita com o Senhor Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, que você se revista desse novo homem, que você viva para a sua glória, que você que agora não é mais abandonado para lá, você não é desgarrado para lá, você não é desigrejado para lá, não, você foi tocado pela graça. Volta para Ele e se acerta com Jesus e deixa Jesus alterar, construir, reconstruir a nossa alma, para que nós possamos dizer que somos de fato filhos do homem, filhos da humanidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que Jesus fala que ele é o Filho do homem. E não é à toa que a gente perdeu a nossa humanidade. O ser humano, sem Jesus, é tão desumano, é tão perverso, é tão violento, é tão podre, que o ser humano deixou de ser humano, Jesus vem para restaurar a imagem do ser humano, do homem em nós. Ele é o homem, ele é o modelo, ele é o exemplo. E eu quero ser semelhante a ele. Que você também assim o queira, para a honra e glória do seu santo nome. Deus te abençoe. Que Pedro continue a
falar aos nossos corações, pelo poder do seu Espírito Santo. Um abraço, vamos orar. Senhor, Pai querido, ó Deus, acabamos de ler um texto tão difícil para nós mortais, cercados de tanta injustiça, de tanta vaidade. Oh Pai, oh Senhor Jesus, vem com teu bálsamo, vem com tua graça, vem com teu Espírito. Vem, Senhor, e faz a obra completa em nós, para que nós sejamos à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Cria em nós, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Cria em nós, Senhor, para que nós sejamos imitadores de Paulo, imitadores de Pedro, imitadores de Jesus Cristo. Cria em nós, Senhor. Sustenta, perdoa-nos, Pai, e arranca. Se alguém que nos ouve está preso à amargura, preso à falta de perdão, preso a pecados, a vícios, presos, escravos, gente que não consegue largar o vício, seja ele de qual ordem for, gente que não consegue largar as drogas, a bebida, a imoralidade, gente que não consegue largar a prostituição, a homossexualidade, gente que não consegue largar. Oh Deus querido, pelo poder de Jesus, vá ao encontro agora de cada um de nós e revela a tua santa e boa vontade, para que o Filho, aquele que nos liberta, no conhecimento dessa verdade, que de fato sejamos livres, que mesmo que as circunstâncias sejam adversas, nós estejamos dizendo: o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, louvado seja o teu santo nome. Ah, como Jó, nu saí do ventre, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu santo nome. Como Paulo e Silas na prisão, e que cantavam à meia-noite uma vigília de oração e de adoração, as costas lanhadas, doendo, mas ele diz: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Pai, então estende a tua mão sobre cada um agora, que eles percebam, que nós percebamos que nada furta, nada foge ao teu controle e ao teu poder. Tu és o Rei, o Senhor, e queremos descansar nas tuas mãos, queremos colocar diante do teu altar toda e qualquer dor, e queremos colocar nossa vida no teu altar. Assim toma, Senhor Jesus, e faz de nós semelhança de Jesus Cristo. Assim rogamos por Ele, por causa dEle, para a glória dEle, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Querido irmão, querida, você que está aqui com a gente até agora, fica na paz, Deus te abençoe, que o nosso Brasil seja mais santo, mais fervoroso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando Deus é o Senhor, olha o que Pedro diz, como é que deve ser o trato no relacionamento. Ou como essa questão política de repente causou tanto desamor entre cristãos, entre irmãos, que coisa horrorosa. Né? Se a gente tem que amar até o inimigo, querido, presta atenção, que Deus seja o Senhor da nossa pátria, da nossa nação, que o Senhor seja honrado e glorificado, e que a gente viva seguindo os passos de Jesus. Um beijo no coração, que o seu coração e a sua alma seja cheia da palavra do Senhor, né? Que a palavra dele continue falando. Então ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore pelos nossos missionários, ore pelo seminário, ore pelos projetos, enfim, que estão sendo envolvidos, ore para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Ore para que Deus levante parceiros da obra missionária. Que Deus te abençoe. Pergunte para o Senhor qual é a sua parte. Sei que Ele vai te orientar. Um beijo no coração e até um próximo encontro na quarta-feira. Abraço, darei a todos. Um beijo, obrigado por tudo. Fiquem na paz.